E aí, pessoal, timeline tricolor desta terça-feira tem muita informação. Nós vamos falar do fornecedor de material esportivo do Grêmio. Nós vamos falar de Guto Peixoto e sua frase que tomou as redes sociais. Nós vamos falar também do time que Quenteiros prepara para o jogo treino. Enfim, tem muito assunto por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista. Para gremista você está vendo ali, é mais ágil. E mais ágil surge quando? Quando tu tá precisando daquela grana extra, quando dá apertada ali na conta, é nessa hora que surge a mais ágil. Você vai falar com ele, se você tiver o FGTS parado, você vai solucionar o problema. Entre agora na descrição do vídeo, converse com uma equipe especializada que vai, sem burocracia, em menos de 24 horas, colocar o dinheiro do FGTS parado na sua conta para você pagar essa continha que surgiu na hora errada ou também para fazer alguma coisa que você quer. Quer dar uma viajada? Tem mais ágil para ajudar você. Gente, olha o que tem de notícia hoje para a gente conversar. O Grêmio anunciou, mostrou a nova camisa, né? Camisa Umbro, hoje foi... O pessoal viu a nova camisa Umbro. Bonita camisa. A Umbro esgotou o seu prazo no Grêmio, né? E aí todo mundo recebe uma camisa, muito igual. Claro, mesmo fornecedor tem uma demanda reprimida. Qualquer marca que se aproximar do Grêmio agora vai vender muito no próximo ano. Mas é muito bonita, eu sou suspeito, eu acho muito bonitas as camisas do Grêmio de um modo geral, e essa também é muito bonita. O Grêmio que começa a discutir, né? O Grêmio abriu uma espécie de carta convite, né, para as empresas de material esportivo assumirem o Grêmio a partir de janeiro do ano que vem. E aí é preciso colocar, vocês lembram quando surgiu? Grêmio negocia e vai fechar e vai ter novo fornecedor. Não é assim, gente. Lembra quando eu falei sobre isso? Teve gente que assinou, não, tá certo. Já vai começar em abril, cara. Não existe. Essas grandes empresas, tu fecha agora o contrato para em janeiro tu ter um novo fornecedor. É assim que funciona. E o Grêmio abriu uma espécie de carta convite, abrindo para o mercado para ouvir propostas. E segundo o Gabardo, no canal dele do YouTube, 11 empresas se manifestaram através dessa primeira carta convite. E 4 delas seguem na disputa, sendo que a mais forte é a Nike. É a Nike, que estaria próxima de fechar com o Grêmio. O que seria legal, porque o Grêmio iria trocar radicalmente por uma grande empresa também e faria um grande negócio. Lembrando, né, a chegada de uma grande empresa vai pegar essa demanda que hoje está há muito tempo com o mesmo fornecedor e vai, vender muito, muito. Eu acho, inclusive, que o Grêmio deve partir para a Nike. A Umbro quer continuar, né? Está entre essas 4 empresas que disputam, mas a Nike, com certeza, é a empresa que talvez venda mais. Só que o Grêmio vai fazer pelo melhor negócio. E aí a gente tem que ver até que ponto essas negociações estão fortes ou não. Eu acredito que o Grêmio talvez troque de fornecedor. O Grêmio que tem a seguinte programação, tá? O Grêmio treinou hoje pela manhã. Amanhã tem um jogo treino pela manhã contra o Azuris, que é do Paraná. Então, depois, quinta-feira treina também, sexta treina de manhã, tudo em um turno. E joga no sábado de tardezinha, início da noite, para se representar no domingo também pela manhã. Essa é a programação natural. Para esse jogo treino, obviamente, que os jogadores que estão servindo a seleção não irão estar à disposição de Quinteiros, né? Então o Vijaçante fora, o Christian Oliveira fora e o Aravena fora também. Eles que estão jogando as eliminatórias. E aí o Grêmio deve ter o seguinte time: Volpe, João Pedro, Wagner Leonardo, Gemerson e Lucas Esteves. Tendência aqui, e a minha dúvida, eu esperava que o João Pedro fosse para o banco, jogando o Serrote, mas não é a informação que nós temos. O meio-campo abriria com Camilo e Cuejar. Camilo e Cuejar. O que eu também não concordo, porque eles jogam na mesma posição. E aí teria, então, a disputa entre Edenilson, Monsalve e Cristal pela posição de meia, e aí lá na frente Pavão de um lado, Amuzu do outro e o Arezo, já que o Bright White não está aí. Então seria essa a composição. Já para o jogo contra o Atlético Mineiro, que será
apitado pelo senhor Klaus, o Rafael Klaus, que é muito bom árbitro, será o juiz do jogo. Esse jogo tu já tem os 3. E aí tu tem o Vijaçante na do Camilo ou do Cuejar, e aí a gente vai saber a partir de amanhã quem é o titular da meia, né? Para poder fazer essa avaliação aí de como o Grêmio vai se desenvolver. Essa que parece também ser uma das lógicas. O Grêmio precisa muito. A Arena botou já à venda os ingressos, a gente sabe como é o funcionamento disso, né? R$80 o mais barato, 250 para não sócio o mais caro, né? Elitizou, não tem o que fazer. O Grêmio que espera botar aí 35 mil torcedores na estreia, e eu sempre falo, hoje inclusive eu usei essa expressão lá para o Pedro, é o jogo que vale a taça confiança. A taça confiança. O Grêmio precisa muito, muito vencer para trazer um pouco de tranquilidade nesse momento, esse momento que é tão difícil para um início de competição tão complicado como esse. Grêmio e Atlético oficializaram a negociação envolvendo o goleiro Adriel. O Grêmio emprestou esse jogador até 31 de dezembro. Então ele vai jogar a Série B pelo Atlético, adversário do Grêmio naquele episódio da Copa do Brasil, que teve no goleiro uma das peças mais criticadas, né? Foi muito mal o goleiro daquele episódio. E aí a gente chega em Guto Peixoto, porque em uma reunião de um movimento político, ele faz parte do movimento político chamado Grêmio Unido, ele inclusive é fundador desse movimento, e ele, ao ser perguntado por um outro membro do conselho, lá do grupo político dele, sobre o que disse o D'Alessandro naquele vídeo que o Inter divulgou, aquele vídeo de pré-Grenal, e lá pelas tantas o D'Alessandro diz que vai pisar na cabeça dos gremistas. Pisem na cabeça dos gremistas, uma coisa assim. Ou deles. O D'Alessandro falou. E o Guto foi perguntado o que ele faria. E aí o Guto disse, ele não pisa na cabeça de ninguém. E aí falou do arrego dele lá, que o D'Alessandro pediu para o Grêmio aliviar o pé. E agora ele faz uma espécie de ameaça. Ele diz, vai chegar na arena e vai apanhar. E aí eu digo para vocês o que eu tenho insistentemente falado aqui nesse espaço. Esqueçam o Grenal. Acabou. Essa rivalidade não nos ajuda em nada. Deixa o D'Alessandro falar o que ele quiser falar. Vamos pensar no Grêmio. O Grenal acabou. Acreditem no que eu estou dizendo. Essa rivalidade nos jogou para o chão, não nos jogou para cima. O Grêmio foi campeão em 2016 da Copa do Brasil sem necessariamente ganhar o Campeonato Gaúcho. Em 2017 foi campeão da América sem ganhar o Gauchão. Essa briga com o D'Alessandro não nos interessa. Deixa o Inter fazer a vida dele. Vamos fazer a nossa. Vamos nos espelhar em quem, de alguma maneira, nos jogue para cima, não para baixo. A rivalidade, ela não trouxe nada para ninguém. Se ela ajudou o crescimento do Grêmio e do Inter lá em 60, 50, que bom. Agora, não mais. Agora é ambiente hostil. Agora é briga. Agora é guerrinha teatral. Esse tipo de coisa. Esquece. Trata o Inter como o Flamengo, como o Mirassol, como um adversário que vai na arena. Não dá poder, porque isso não gera nada. Quem gosta desse tipo de engajamento é quem gosta de 5% das pessoas que são mais odiosas, que não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Então, isso não interessa pra gente. Entendam o que eu digo. Parem para pensar o que nos ajudou essa rivalidade nos últimos tempos. O Grêmio começou a se alimentar de alguma maneira e errou. Eu me dei conta em determinado momento que a gente estava errando grosseiramente. E a partir daí acabou. O Grenal, que eu um dia fui fã de Grêmio e Inter juntos, esse acabou. Se convençam disso. Essa rivalidade não nos ajudou nada. O co-irmão, não existe isso. Isso não existe mais.
globalizou. Nosso adversário tem que ser o River, tem que ser o Boca, tem que ser o Flamengo, tem que ser o Palmeiras. Esse é o nosso adversário. Nosso adversário tem que ser o topo da América e não o topo de Porto Alegre. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.